Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu prometi um segundo vídeo sobre aquilo que foi a minha apreciação dos impostos e do Orçamento do Estado de 2020. Este é um vídeo muito mais curto. É uma questão mais de ideologia que eu queria passar a minha opinião. Espero que todos concordem, mas também se discordarem, digam-me nos comentários. É perfeitamente pacífico. Vamos discutir para, claro, discutir de uma forma muito saudável para que todos juntos cresçamos. Por falar em crescermos todos juntos, por favor, vão aqui em baixo, tem lá um símbolo mais ou menos assim, que agora aparece no ecrã e faz aquele plim, aí está ele, e portanto vão lá e muito rapidamente, muito subtilmente aquilo que eu peço é que com o rato deem só assim um toquezinho. Ele muda até de cor, só um toquezinho muito rápido. Portanto, vocês sabem porque é que nós pedimos isso, é para efetivamente sermos ao YouTube, ao algoritmo de inteligência artificial do YouTube, que percebe que nós estamos a ter muita aceitação dos nossos vídeos e que o nosso conteúdo é bom, e daí mostrar os nossos vídeos a mais pessoas para que nós possamos crescer, atingir mais pessoas e todos juntos crescermos, dar mais valor a vocês que recebem este conteúdo gratuito na comodidade de vossa casa e que nós nos esforçamos muito para vos fazer chegar. Vamos então muito rapidamente aqui cobrir esta parte. Eu trago hoje um conceito mais ideológico. Eu acho que a maior parte de vocês se vai identificar comigo. Se houver alguém que não se identifique e diz porquê, é saudável na mesma, mas essencialmente aquilo que eu trago hoje aqui à baila é que normalmente o aumento de impostos e a evasão fiscal anda mais ou menos de mão em mão. A evasão fiscal no imobiliário traduz-se muitas vezes em contratos ilegais, ou seja, contratos que não estão declarados, e para mim isso é um problema. Ou seja, eu defendo que os impostos não devem ser altos, os impostos devem ser baixos para que toda a gente declare os contratos de arrendamento que tem com inquilinos. Infelizmente, até alguns anos atrás, a prática mais comum em Portugal era fazer um contrato de arrendamento com um inquilino e não o declarar nas finanças, o que é totalmente contra aquilo que eu defendo, e eu posso explicar claramente porquê, mas essencialmente o aumento de impostos fomenta muito essa atitude, não registar os contratos, porque o imposto é muito alto e eu não posso pagar um imposto tão alto, então não registro o contrato. Há algumas coisas que eu quero dizer sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que isso é totalmente errado. Primeiro, que nós devemos pagar impostos, é só dessa forma que a nossa sociedade consegue evoluir, é o governo tendo dinheiro. Se o aplica bem ou mal na prática já é uma decisão que depende de nós quando votamos e elegemos o governo que queremos que nos governe, mas essencialmente se não houver dinheiro, aí é seguro. O governo não vai poder investir esse dinheiro e melhorar, primeiro, resolver problemas e segundo, melhorar aquilo que é a sociedade. Portanto, eu acho que nós, como investidores imobiliários, sim, temos também a nossa obrigação de pagar impostos e nunca, mas nunca deixem de registar contratos e fujam a impostos, seja de que forma for, não só no arrendamento como noutros setores do imobiliário, nunca fujam a impostos. Eu acho que isso é extremamente condenável e não me identifico nada com isso. No entanto, também defendo que os impostos devem ser baixos, precisamente para isso e precisamente para dar mais condições aos investidores imobiliários de investirem mais, criarem mais valor, gerarem mais negócio e com isso mais impostos significa mais impostos, mas reparem, não das taxas fiscais serem muito altas, mas sim de o volume criado de valor ser alto. O volume de transação é alto porque há muitas transações e não se cobra muito de uma vez, cobra-se pouco de várias vezes e isso é melhor, na minha opinião. É uma reforma tributária que nós precisaríamos com essa ideologia. Infelizmente, eu também disse isso no programa de Orçamento do Estado, a direita clássica, que é quem vocês podem ver a defender esta linha de raciocínio. Aliás, nós vamos agora aqui deixar um clipe da deputada Cecília Meirelles no Parlamento a falar precisamente disto. Ele segue já de seguida. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar nesta matéria de rendimentos é se é finalmente desta vez que vai diminuir a carga fiscal e diminuir impostos e também, já agora, repetir uma pergunta que já lhe tive a oportunidade de fazer noutra matéria e que tem a ver com o englobamento, que é hoje em dia já possível. Portanto, eu acho que o Governo, quando diz que vai caminhar para o englobamento em IRS, o que o Governo quer dizer, traduzindo, vai tornar o englobamento obrigatório para uma série de rendimentos. E a pergunta é muito direta e muito simples. Senhor Primeiro-Ministro, quantos portugueses vão pagar mais impostos em sede de IRS apenas e só por causa dessa medida, imaginando que continuam a ter os mesmos rendimentos? Porque esta medida, sim, traduz-se num aumento de impostos para muitos portugueses. E eu, Sr. Primeiro-Ministro, tenho que lhe dizer que, do ponto de vista do CDS, aquilo que faria sentido em sede de IRS é que os portugueses que pagam IRS pagassem menos IRS. E não estamos a discutir uma medida para aumentar o IRS para muitas famílias. Muito obrigada.
E, portanto, eu identifico muito com estas palavras da deputada, mas também me identifico com uma cultura em que os impostos são baixos e que toda a gente os paga e que ninguém foge. Quando nós temos um governo e um orçamento do Estado que aumenta os impostos transversalmente e não diminui, não percebe que em alguns setores é melhor diminuir para criar mais valor, então eu acho que as coisas estão muito erradas e acho que de facto no imobiliário estes dois pontos andam de mão em mão. Ter impostos altos e contratos ilegais normalmente andam de mão em mão. É para aí que nós estamos a caminhar com este Orçamento de Estado, infelizmente, na minha opinião, claro, e eu preferia que fosse tudo de maneira diferente, mas isso não nos deve levar nem a desmotivar, porque até agora as medidas afetam maioritariamente os grandes investidores ou os grandes investimentos e vocês têm sempre alternativas para contornar como poupar impostos no imobiliário, é precisamente o título da última edição que nós lançámos, como poupar impostos no imobiliário, e é aí que tem que se concentrar e optar por questões legais, por plataformas legais como a criação de uma empresa, como a exploração do negócio via uma empresa vossa. Há diversas formas, leiam este livro, é muito bom nesse aspecto também, para efetivamente pagar menos imposto. É uma questão ideológica. Eu gostava, no fundo, daqui dizer a toda a gente, e a todos os investidores e a toda a gente que nos segue, para nunca fugir a impostos no imobiliário, seja por via de escrituras, seja por via de pagamentos de IMTs, seja por via de contratos de arrendamento, seja por via do que quer que seja, não fujam a impostos, mas lutem e expressem-se para que nós, em Portugal, tenhamos impostos mais baixos, para que possamos investir mais, criar mais valor, ter mais condições de arrendamento, porque de facto eu acho que a única coisa que um executivo que aumente muitos impostos imobiliário vai conseguir é precisamente o contrário daquilo que muitas vezes apregoa, que é ter menos habitação. Nós sabemos que o governo PS, até na bandeira eleitoral, esta questão de mais habitação, fomentar o mercado de arrendamento e a habitação social, para tudo isso levar a mais mercado de arrendamento e a mais habitação disponível, era a grande bandeira e, afinal de contas, surge aqui com o aumento de impostos no imobiliário que, a meu ver, não fomenta nada disso. Eu queria também dizer que as outras medidas que nós, se calhar, não falámos tanto, como a conversão, sei lá, por exemplo, desalocar imóveis do alojamento local e trazê-los para o arrendamento tradicional e, com isso, ter a isenção de mais-valias eventuais ou fomentar a duração do contrato de arrendamento a longo prazo e com isso baixar impostos, isso é tudo muito bom, muito bonito, mas no dia em que carregam muito sobre a generalidade do imobiliário em Portugal, os investidores vão se retrair bastante, até mesmo capital estrangeiro que vem para fora e diz não, os impostos estão a aumentar, nós vamos embora. E portanto eu acho que aquilo que vão conseguir ao aumentar impostos é precisamente diminuir o mercado de arrendamento. É uma ideologia minha, poderão chamar efetivamente assim, poderão dizer que é uma ideia ideológica, eu estou confortável com isso porque é algo ideológico para mim e é, portanto, debatível e discutível e vocês poderão, alguns de vocês, eu acho que a maior parte das pessoas se revêem naquilo que eu estou a dizer, mas alguns de vocês poderão ter uma ideologia contrária, não há problema, é uma ideologia minha e espero muito sinceramente para bem do imobiliário neste país que os impostos corrijam e que sejam dadas condições a quem quer investir e criar valor, que é provavelmente o seu caso. Portanto, desejo-lhes excelentes negócios imobiliários. Até ao próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like, subscrever e isso tudo. Sigam-me também no Instagram. Um abraço.